Fala, meus queridos e minhas queridas, chegando nessa tarde de terça-feira com mais atualizações sobre o que está acontecendo no Mengão. Fica aí com o Jogo Aberto e com SBT Esporte. Novo por aqui? Faça a sua inscrição. Quem nos segue aí, já deixa aquele like esperto. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Saudações! Vamos começar falando de Flamengo. Pega o Bahia amanhã na Copa do Brasil. Jogo que você vai ver ao vivo na Globo depois de renascer. Deixa eu falar com a Júlia Guimarães, já está em Salvador. Tem notícias do Flamengo pra gente. Tudo bem, Júlia? Oi, Escobar, tudo bem? Um abração para você e para todo mundo que está ligado com a gente. Estou aqui na Arena Fonte Nova, que vai receber esse jogão amanhã pela Copa do Brasil. Ao mesmo tempo que está se preparando para esse confronto pelas quartas de final, o Flamengo também está agitando o mercado de transferências, né? Ontem o clube anunciou a contratação do lateral esquerdo Alexandro, experiente, disputou a Copa do Mundo do Catar em 2022 pela seleção brasileira, que era comandada pelo técnico Tite. O Alexandro tem 33 anos. E o Flamengo está muito perto também de anunciar a contratação do meia argentino Carlos Alcaraz, de 21 anos. Em 2020 ele jogava no Racing, bateu um dos pênaltis ali naquela disputa das oitavas de final contra o Flamengo na Libertadores. O Racing acabou eliminando o Flamengo naquela edição da competição. O Alcaraz, ele pertence ao Southampton da Inglaterra, disputou a última temporada pela Juventus junto com o Alexandre, deve custar ali cerca de 110 milhões de reais, contratação mais cara da história do Flamengo. Bom, sobre o confronto de amanhã contra o Bahia, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, Fonte Nova lotada, 50 mil pessoas são esperadas por aqui. O Flamengo vai desembarcar no início da noite aqui em Salvador, por volta de 6 horas, e a principal novidade é o Tite, né? De volta, recuperado da arritmia cardíaca, vai estar à beira do campo para comandar a equipe. O Flamengo que quer tentar abrir vantagem na Copa do Brasil e está vivo em 3 competições, né? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. A gente vai ver agora na reportagem especial do Richard Souza. 2024. Um ano que promete demais para o Flamengo desde o primeiro dia. O Flamengo começou 2024 com taça, título do Carioca. Esse ano promete, hein? Um time forte, um técnico conceituado, uma torcida empolgada, expectativa criada, planos traçados, o que nunca garantiu passos totalmente firmes. Na Libertadores, por exemplo, classificação com desempenho pouco convincente na fase de grupos. Flamengo, hein? Tava com a vitória na mão, deixou o Milionários empatar na estreia da Conmebol Libertadores. Também faltou brilho na terceira fase da Copa do Brasil. 1-0, resultado magro contra o Amazonas no Maracanã. Isso aí não era bem o que a galera tava esperando, né? O elenco mais badalado da América do Sul foi colocado à prova. O clube brasileiro com mais convocados para a Copa América teve prejuízos durante a competição. Perdeu 5 jogadores e não teve a força máxima em 9 partidas do Brasileirão entre junho e julho. Ainda assim, conquistou 17 de 27 pontos disputados. Agosto chegou e trouxe com ele o prazer da classificação nas oitavas da Copa do Brasil, mas também o desgosto de uma série de lesões. 6 ao todo, até aqui o mês com mais baixas médicas no ano. A força do grupo prevaleceu outra vez. Vaga assegurada contra o Bolívar com sofrimento, na altitude de La Paz. Agosto está pertinho do fim e o Flamengo se sustenta nos 3 campeonatos que disputa. O time ainda não se vê livre dos percalços, mas se adaptou na base da superação. E assim está no G4 do Campeonato Brasileiro, nas quartas de final da Libertadores e amanhã começa a jogar as quartas da Copa do Brasil. Contra o Bahia, na Fonte Nova, em Salvador, mais um reencontro com Rogério Ceni. Campeão do Brasileiro de 2020 e da Supercopa do Brasil e do Carioca de 2021, na passagem dele pela Gávea, carrega uma sina. Jamais derrotou o Flamengo como técnico. 12 jogos e 12 derrotas. O Flamengo desfalcado é um grande time. Com todo mundo é um time melhor ainda. E quando está desfalcado, vai lá e contrata mais 3. E assim vai. Dos reforços anunciados até agora, só Michael vai jogar. São 3 competições, são competições de alto nível, são jogos duríssimos e a gente tem conseguido aí
resultados importantes. E pensar que o tempo ainda reserva muitos caminhos para o que resta de 2024. Uma luta diária para fazer com que o verbo superar se transforme em conquistar. O Flamengo encara o Bahia amanhã no jogo de ida das quartas já da Copa do Brasil, minha gente. E pode ter novidade boa entre os titulares. A gente vai ver o VT na volta, tem drone do mercado. Ih, vocês estão no mercado, Vene? Olha, ele também tá com as coisinhas. Não é mercado qualquer não, ele presta um dinheirinho. Cadê? É um O que mercado que é, caro, hein? Tô precisando, irmão. Aqui, É mercado deixa eu ver. caro. Ih, Pedro, hein? Tem gente de olho? Tem gente de olho. É preocupante? Não fala agora. Roda o VT. Depois do susto, o técnico Tite já está treinando o elenco rubro-negro. O treinador se recuperou e tem a missão de organizar a equipe para a partida desta quarta contra o Bahia pela Copa do Brasil. E além dele, outros dois apareceram no ninho do urubu. Pedro e Gabigol deram as caras no gramado. O camisa 9 já começou a fazer transição em campo, já Gabriel fez apenas trabalhos com os fisioterapeutas do Flamengo e a tendência é que só retorne em setembro. Arrascaeta segue fora dos treinos e longe de voltar ao time. E as contratações do Flamengo também andam aquecidas. O mais novo é o lateral esquerdo Alex Sandro, de 33 anos. O jogador assinou contrato até 2026. Ele surgiu para o futebol nas categorias de base do Atlético Paranaense. Na última temporada na Juventus, ele atuou mais como terceiro zagueiro. Foram 18 partidas, 9 delas como titular e 1 gol. E já é conhecido por Tite, que o tinha convocado para a seleção. Sem contar com Cebolinha, Gabigol, Pedro e Carlinhos, Tite tem à disposição Michael, que estreou marcando gol contra o Bragantino, e Luiz Araújo, que se destacaram no último jogo. Podem ser promessa de gol contra o Bahia. O Flamengo já viaja logo mais para Salvador em busca de vencer mais uma etapa para avançar na Copa do Brasil. Olha aí, Vene. Vamos começar pelo Pedro? Não, vamos segurar a audiência. Vamos segurar a audiência, gente. O João Caleb me ligou. Ah, não, tem que falar pro Pedro. Vai. Tem gente de olho no Pedro? Tem gente de olho no Nesse Pedro aqui? Nesse Pedro Não aí. é no Raul? Do Corinthians? Não. É nesse Pedro? No Pedro Raul, acho que ninguém tá de olho no Ó, momento. Vene. Ué? Vai, fala. Mas no Pedro tem gente de olho e é o Nottingham Forest da Inglaterra, clube inglês que o presidente estava aqui no Rio de Janeiro, porque, para quem não sabe, é o mesmo dono do Olympiacos. Ele veio ao Rio de Janeiro assistir a final do Mundial Sub-20 e durante essa passagem dele pela cidade maravilhosa, ele oficializou o interesse dele, que é antigo, no atacante Pedro, e fez uma proposta oficial, papel, documento timbrado, levado pelo empresário do jogador, que é o Juliano Bertolucci, ao Flamengo, de 20 milhões de euros. Aí eu tenho certeza que você vai me perguntar se tem chance dele sair. Nesse valor... Vene, tem chance dele sair? Zero chance dele sair. Inclusive, o valor que eles vão aumentar para 25 milhões de euros também o Flamengo não vai fazer. Quanto que estavam dando no Wesley? No Wesley, 20 milhões a operação. Então não tem lógica, não faz né? sentido. Mas assim, Não eu tô entendo. desmerecendo o Wesley, mas a gente entende que o 9 é o supra-sumo do Só que futebol em valor, você né? tem que botar no papel por também, isso. por A idade exemplo, a também. idade. O Pedro, teoricamente, não é mais um jogador jovem. Ele tem 27 anos. De fato, tem uma idade avançada para ir para o futebol europeu nesse momento. Mas o Pedro é o jogador mais importante do setor ofensivo do Flamengo e um dos mais importantes nesse momento da temporada para o Flamengo. E o Flamengo é um eu clube acho que não precisa fazer dinheiro. Eu acho que essa proposta oficial, isso, para mim, é achismo. Também um pouquinho de informação. O que vai acontecer? O Flamengo vai acabar renovando o contrato do Pedro, porque o salário dele atualmente está defasado. Não só o dele, do Gerson também está defasado, do Pulgar também está defasado. Essas contratações que o Flamengo faz nessa janela de transferência, teoricamente força a diretoria a conversar com os jogadores que já estão no elenco se destacando e com salário né? defasado. Sim, no caso do Pedro, isso vai acontecer na minha opinião, porque o Pedro não é um jogador que vai forçar a saída, ele já teve essa oportunidade, inclusive levando soco na cara de preparador físico, e ele não forçou saída. Eu acho que no fim das contas o empresário vai conseguir uma renovação de contrato para ele ter um aumento salarial. Infelizmente, o mercado ainda não pensa que nem esse programa, que nós já determinamos aqui, nesse programa, nós três, que aqui um jogador de 36 anos não é velho. Concordo. Nós já botamos isso na nossa cabeça. Idade é cabeça. O Verratti tem 35. E mais do que isso, ontem no Plinho, pessoal, eu vi uma entrevista muito bacana até. O Verratti é um cara muito legal, muito humilde. E aí, eu acho que foi o Roger que falou, não sei se foi o Roger, alguém lá daquele programa que é bem bacana, né? Do negócio de leragem lá. O Caio que tava com ele. Aí alguém falou, apesar da idade avançada, ele... Não é tão avançado assim. E é verdade, eu acho que o goleiro e os 9
Não o 7 ou o 9, o cara lá da frente, né? Eles não têm negócio de idade. Ainda mais na experiência do camisa 9. Tudo bem que a gente pensa no 9 da década de 90, aquele cara menos articulado. Mas olha esse 9, que é o 9 mais moderno que tem hoje no Brasil, é o Pedro. Ele tem todas as características do antigo camisa 9, um pivô, uma qualidade, um giro para bater mesmo de costas pro gol, tudo. E uma mobilidade de sair da área. Ele é o moderno, ele é a primeira geração safra aí do 9 moderno. E tá voando o Pedro, ô Pedrosa. E vejo o Pedro voar, mas aí quantos anos o Pedro voa? No mínimo 7, 8 anos. No mínimo, se ele tem 27, vamos botar aí numa margem que ele vai até 36, 35. Então tá novo, tá gente. Voando. Claro que a gente tem que pensar que o futebol brasileiro não é a Premier League. Na Premier League, eu acho que essa curta, essa duração que a gente tá falando, ela é menor. Mas o Pedro tem muita qualidade. Inclusive, eu encaro como uma boa proposta, tá? 20 milhões de euros para um jogador de 27 anos é uma boa proposta. Gente, é uma boa proposta. Agora, o Flamengo, vale a pena vender o Pedro? Jamais. É porque tem um ganho técnico, né? O Flamengo pensa no ganho técnico. Isso é muito importante ressaltar. O Flamengo não é um clube que precisa vender. Há muito tempo o Flamengo pensa na parte esportiva, né? Não é um clube que precisa vender. No caso do Fabrício Bruno, que iria vender porque a proposta era muito boa. No caso do Wesley, porque a proposta era muito boa. Nesse caso, eu também considero a proposta muito boa. Mas vamos lá, com 20 milhões de euros você vai contratar um centroavante que vai se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro, que vai cair nas graças da torcida, que vai ser tratado como ídolo, como o Pedro é tratado como ídolo, embora eu acho que ele poderia ser mais valorizado pela torcida do Flamengo. Não faz o menor sentido o Flamengo fazer isso. É difícil achar um jogador como o Pedro. É isso. O problema não é nem o valor. O Botafogo não pagou 20 milhões de euros no Luiz Henrique. Mas a questão é achar o Pedro. Mas diz pra mim aí, que é difícil. Vamos supor que saia. Quem bota? O quê? Vamos dizer que tem janela aberta. Vamos fingir que... Tô dando essa possibilidade. Porque a janela tá quase fechando. Mas vamos fingir que a janela tá, escancarada. Quem vem pro lugar do Pedro? É muito difícil. Não tem. Não tem, na minha opinião, vai não tem. Vai ter que na Europa tentar contratar um atacante do nível do Pedro, assim. E é muito complicado, é muito difícil. O Pedro hoje é o melhor centroavante do Brasil. E aí o Flamengo teria que ir para um nome talvez conhecidaço, assim, tipo um Lukaku da vida, um jogador desse nível. Porque aqui no Brasil não tem igual o Pedro. Não tem. O Vene Casagrande não parou por aí. Tem mais negócio de mercado da bola, tem, mas drone. nesse caso chegando, né? Assim, o próximo jogador a ser anunciado, eu arrisco a dizer que é o Carlos Alcaraz. Inclusive, enquanto a gente faz o programa aqui, ele já iniciou os exames médicos lá na Inglaterra para poder assinar com o Flamengo. Os dirigentes do Flamengo, Bruno Spindler e Marcos Braz, se estão em Portugal ainda, eles vão em breve para Londres para se encontrar com o jogador e acertar a contratação desse atleta em definitivo. Cerca de 20 milhões de euros. O Vitor Hugo vai ser, sim, envolvido na negociação. Estava em dúvida. Ele vai ser emprestado a esse clube inglês, que vai botá-lo num clube da Turquia, que faz parte do mesmo grupo. E o empréstimo do Vitor Hugo terá uma opção de compra de 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. Eu, particularmente, acho que é um movimento muito interessante do Flamengo. Eu sei que muita gente vai falar assim, mas estava pensando no Claudinho. Beleza, eu vou ser sincero, eu também preferiria o Claudinho, tá? Se eu pudesse escolher, eu preferiria o Claudinho. Mas se você parar e analisar, o Flamengo está comprando um jogador de 21 anos que estava na Europa, ou seja, ele tem status de jogador europeu, ele foi contratado pelo Southampton, junto ao Racing. Na época o Flamengo já havia tentado a contratação dele, um jogador que tem muito potencial, pode fazer várias funções no meio de campo, quem sabe fazer até a função do Arrascaeta na ausência do Arrascaeta, um jogador que tem poder de revenda. Se ele se destacar aqui, o Flamengo pode vendê-lo novamente aí no futuro e ainda ganhar uma grana com ele. Então eu acho que é um movimento muito interessante da diretoria do Flamengo. Claro, é uma aposta, a verdade é essa. Pode não dar certo? Claro que pode não dar certo. Mas se a gente parar e analisar todo o contexto da situação, a chance é grande de dar certo com a camisa do Flamengo. Mas em breve o Flamengo vai anunciar. E um outro jogador, o Gonzalo Plata, mas esse caso aí é um caso mais complicado porque está se tratando de um clube do mundo árabe. E eles a todo momento mudam a negociação, mudam uma cláusula. Que loucura, né? É igual a Rússia lá, o Zenit. Então, assim, o Flamengo tem mais cautela nesse assunto. Mas no caso do Carlos Alcaraz, até exame já iniciou, então é em breve o anúncio. Pô, só acredito se for o Vene Casagrande. Maravilhosa, o Flamengo agita o mercado com a contratação do lateral Alexandro até dezembro de 2026. E também corre para acertar os últimos detalhes para anunciar o meia argentino Carlos Alcaraz. Diretoria do Flamengo se movimenta no mercado e anuncia lateral esquerdo Alexandro, mas teme a oferta do Nottingham Forest da Inglaterra pelo atacante Pedro.
Seguinte, vamos falar do Flamengo, o quarto colocado na Série A. O Mengão aproveitou para anunciar o Alexandro, tá com vários problemas de desfalques, jogadores lesionados. E vê também uma proposta inglesa por Pedro. É mesmo? Ué, mas e o Yuri? Depois da chegada de Michael, que estreou com um gol. Ela sobra, ainda com o Luiz Araújo, botou pra dentro do Michael de cabeça, fez gol! O Flamengo anunciou o lateral esquerdo Alexandro. O jogador assinou com o Clube da Gávea até 2026. Ele estava livre no mercado depois de 9 temporadas na Juventus da Itália. Agora vai se reencontrar com o técnico Tite. Os dois trabalharam juntos por um longo período na seleção brasileira. Participaram da Copa do Mundo de 2022, além de terem conquistado a Copa América de 2019. O currículo do lateral, que teve passagens por Atlético Paranaense e Santos no Brasil, é cheio de conquistas. Na última temporada, Alexandro atuou mais como terceiro zagueiro. Foram 18 partidas, 9 como titular e 1 gol. Ele não entra em campo desde o dia 25 de maio e chega no Brasil ainda nesta semana. Alô, nação rubro-negra, muito feliz de poder estar junto com vocês. Logo, logo estaremos juntos. E a semana promete ser agitada. Com o fechamento da janela no dia 2 de setembro, a diretoria está correndo para finalizar outras contratações. Braz e Spindel estão em Portugal. O meia Carlos Alcaraz, do Southampton da Inglaterra, está cada vez mais perto. Só falta a assinatura do argentino de 21 anos. O Flamengo vai pagar cerca de 120 milhões de reais com vínculo até 2029. Como parte da negociação, Vitor Hugo será emprestado ao clube inglês, que o repassará para uma equipe turca. Alcaraz ficou apenas 1 ano no time inglês e foi emprestado à Juventus no início desse ano. Por lá, jogou com Alexandro. O Flamengo também tem negociação avançada com Gonzalo Plata, do Al Saad do Catar. O atacante equatoriano de 23 anos vai assinar com o Fla até 2028. O clube carioca vai desembolsar inicialmente cerca de 22 milhões de reais por 30% dos direitos econômicos do atleta. Plata fez uma boa temporada no Al Saad, com 12 gols e 8 assistências, e esteve na mira do Corinthians. Bom lembrar que ficou fora da última Copa América porque desagradou o treinador Félix Sanches ao ser flagrado em uma boate nos Estados Unidos, ao lado do zagueiro Arboleda, do São Paulo. Mas a preocupação da direção do Flamengo é com a proposta do Nottingham Forest, da Inglaterra, de 20 milhões de euros pelo atacante Pedro. Já Gabigol, que estava na mira do Palmeiras, viu a diretoria alviverde desistir da contratação. A situação do camisa 99 segue indefinida. O jogador tem contrato só até dezembro com o Flamengo e proposta de extensão de apenas 1 ano. Bom, tem essa situação do Gabigol, agora Alexandro é uma realidade. Já tem 2 bons laterais no elenco, não é quando a gente fala do Ayrton Lucas, muito competente. O Vinha machucado, só volta na próxima temporada. Isso forçou o Flamengo a entrar na disputa pelo Alexandro, que o São Paulo também queria, não é? Muita gente foi lá, consultou, mas ele fechou com o Flamengo. Excelente reforço. Excelente, muito profissional, um cara que fica tanto tempo jogando fora do país, configurando constantemente na seleção brasileira, merece todos os créditos possíveis. Agora é uma nova realidade, um novo ciclo se inicia para a carreira dele, é um jogador regular, né? Ele é um jogador que consegue defender bem, parece bem no sistema ofensivo. O Ayrton Lucas, na minha opinião, vive um momento muito bom, porque ele ofensivamente ele consegue pisar na área. Acho que vai ser uma disputa bem interessante aí pela posição. Falando em novo ciclo, D'Alessandro começa uma... É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Chegou até aqui, não deixe de dar o like de vocês, não deixe de compartilhar, ajude aí no nosso crescimento. Trazer as últimas informações. Desfalcado, o Flamengo finaliza a preparação para encarar o Bahia na ida das quartas da Copa do Brasil. O elenco do Flamengo já saiu em direção ao aeroporto Santos Dumont, de lá pega um voo direto para Salvador. Na manhã dessa terça-feira, o elenco do Flamengo finalizou a preparação para enfrentar o Bahia no confronto de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O rubro-negro carioca chega desfalcado para essa partida. O Flamengo ainda não deve ter as presenças de Pedro, Gabigol e Rascaeta.
diante do tricolor baiano. Os dois atacantes iniciaram o processo de transição física na última segunda-feira, mas ainda precisam aprimorar a forma. Já o meia, Nicolas de la Cruz, já se recuperou da lesão e está à disposição. Arrascaeta também é desfalque para esse jogo. Então o Flamengo aí com alguns desfalques, mas caiu com a presença garantida de Nicolas de la Cruz no meio de campo do Mengão. Na parte da tarde eu volto com mais informações. Saudações!